Ouça agora uma palavra de fé e ousadia para o seu coração, com o reverendo Roberto Barnabé. Pega a sua espada, pega e abra no Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo de número 9. Eu acho que foi a leitura introdutória, não foi isso? Lucas, capítulo 9. Amém? Eu gosto que vocês participem. Eu creio que a igreja sendo partícipe desse momento, a gente se envolve no texto. É importante que você leia, que você entenda o que você está lendo. Deus possa te abençoar nessa leitura. Eu vou fazer conforme eu faço. Leitura alternativa. Eu lerei os versos ímpares e os irmãos lerão os versos pares até o versículo de número 11. Diz o seguinte: e convocando os seus discípulos, deu-lhes virtudes e poder sobre todos os demônios e para curarem enfermidades. E disse-lhes: nada leveis convosco para o caminho, nem bordões, nem alforge, nem pão, nem dinheiro, nem tenhais duas vestes. E se em qualquer cidade vos não receberem, saindo vós dali, sacudi o pó dos vossos pés, em testemunho contra eles. Glória a Deus. E o tetrarca Herodes ouvia tudo o que se passava e estava em dúvida, porque diziam alguns que João ressuscitara dos mortos. E disse Herodes: a João mandei eu degolar. Quem é, pois, este, e de quem ouço dizer tais coisas? E procurava vê-lo. E saindo a multidão o seguiu, e ele o recebeu, e falava-lhes do reino de Deus. E o que diz aí o restante, irmãos? E sarava. Glória a Deus, aleluia. Você pode se assentar. Glória a Deus, glória a Deus. A Bíblia diz que quando nós confirmamos na fé, tudo é possível ao que crer. Amém, irmãos? Quando você confirma, a Bíblia diz, tudo é possível a você. Quando você confirma com fé, tudo é possível a você. Então eu vou declarar algo aqui e você vai confirmar comigo. Jesus cura a tua enfermidade. Diga amém. Assim seja. Jesus cura a sua família. Jesus cura a nossa cidade. Jesus cura a minha, a sua vida. Jesus está aqui nesse lugar. Jesus vai operar. Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus! Glória a Deus! Irmãos, não seria de outra forma que Jesus começasse o ministério terreno que não fosse enfrentando uma das maiores dificuldades que a humanidade tem atravessado, enfrentando demônios e enfrentando doenças. Jesus começou o ministério enfrentando demônios e doenças. Por quê? Porque Deus não criou o homem para sofrer. Deus não criou a humanidade para ficar debaixo de maldição nenhuma. Deus não pode dar aquilo que ele não tem. E se uma coisa é que Deus não tem, é doença. É espírito de destruição. Toda doença, toda maldição vem de uma origem, de uma causa chamada Satanás. Satanás é o originador de toda maldição sobre a face da terra. Deus não põe enfermidade, Deus não põe nenhum mal sobre nenhuma vida. Pelo contrário, Ele
é reconhecido em um dos seus nomes particulares como o Jeová Rafa, o Senhor que cura as enfermidades. O Senhor que cura as enfermidades. Satanás sabia que esse dia chegaria, que essa hora ele seria confrontado. Não é por menos que Jesus preparasse os seus discípulos para dizer: eu vos envio com virtude. Glória a Deus, glória a Deus. O Senhor enviou os seus discípulos com virtude, poder e autoridade para expulsar os demônios e para curar os enfermos. Para curar os demônios, para libertar as pessoas dos demônios e para curar os enfermos. Ele enviou os seus discípulos. Vocês vão no meu nome e vocês farão isso. Porque Satanás sabe que ao nome de Jesus, ele não pode jamais tentar afronta, tentar rebeldia, quando alguma autoridade superior chega, a autoridade de submissão tem que atender. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Quando a autoridade superior chega, quem é autoridade, mas é de submissão, tem que atender. Eu quero que vocês entendam isso. Os discípulos não estavam expulsando, não estavam curando, porque eles eram poderosos. Todas as enfermidades colocadas por espíritos malignos, e até aquelas que eram de origem orgânica, pela autoridade do nome de Jesus, a quem ele quisesse que fosse curado, eram curados. A quem lhe procurasse e ele liberasse poder e virtude, era liberado para curar, para libertar. Poder é poder, poder é poder, e Satanás sabe disso. Satanás sabe disso e não tem como impedir, irmãos. Uma das obras tremendas que de início impactou foi quando a população começou a concorrer para os discípulos e o falatório foi geral. A notícia se espalhou. De quem eles se lembraram? De quem eles pensaram que fosse, que estivesse operando? João o Batista. Porque o espírito que estava operando ali, quebrando as envergaduras das doenças, tirando os demônios das vidas, era um espírito de alguém que tem autoridade. João o Batista. E Herodes, o adúltero, o maledicente, o blasfemo, ele era autoridade, mas autoridade espiritual ele não tinha nenhuma. Só pode dar poder, só pode fazer a obra de Deus quem tem autoridade espiritual. Se você quer, recebe aí. Recebe aí, meu irmão. Porque muitos vão dizer: chegou um João Batista nesse lugar. Chegou um que tem o espírito daquele que cura, daquele que expulsa demônio, daquele que fala e acontece, daquele que tem o poder do nome poderoso, que é o nome de Jesus. Quando você é enviado a qualquer área ministerial da obra de Deus, não estou falando da igreja não, a obra ministerial que você recebeu de Deus, porque você não deixa de ter um ministério, porque o teu nome não entrou na chapa, porque você não foi votado. Você tem o Espírito Santo. Nós confundimos as coisas, irmãos. Nós nos atrapalhamos com essas coisas. Uma coisa é a administração da igreja. A outra coisa é o reino de Deus. Eles não foram enviados porque foram votados na chapa da igreja, porque o nome deles foi escolhido para a junta executiva, a junta da igreja de governo. Eles foram enviados porque eles tinham o poder do Espírito Santo. Deus vai te enviar. E você vai na autoridade que Ele te deu. E saiba de uma coisa. Todo demônio, se for espírito de doença. Quando eu falo espírito de doença, é doença colocada por demônios. O que mais tem, onde você for, os demônios reconhecem a autoridade que você tem na sua vida. Eles sabem, eles entendem. Os demônios se submetem à autoridade.
Jesus mesmo falou isso em Lucas, a respeito de quando alguém entra, manieta uma pessoa, mas vindo um que é mais valente, ele confronta aquele que antes dominava a casa. Porque não adianta você ter a tua casa limpa, você ter a tua casa bonita, mas se não tiver um mais valente dentro de você. O mais valente tem que estar na sua alma. Porque os demônios tentam te tragar, tentam te destruir. Os demônios tentam destruir a tua família, a tua casa. Eles entram porque essa é a obra de Satanás. Irmãos, está escrito que Satanás veio para matar, roubar e destruir. A obra dele é essa. O mundo que Deus criou não era para ter doenças, não é para ter esses problemas. Esses espíritos que ficam perambulando pelas ruas, pelas casas, dominando a vida de homens que estão alcoolizados, drogados, de mulheres que estão perdidas, desnorteadas da vida, de pessoas que estão agora dominadas por jogos, pessoas que estão sendo levadas por um caminho de destruição, se envolvendo com toda a raça de coisa errada. São espíritos que dominam essas pessoas. Existem demônios para trabalhar na vida de uma pessoa só para fazer com que a pessoa deixe a sua esposa, deixe o seu marido. Tem demônios que trabalham só para prender a pessoa nos vícios, da bebida, do tóxico. Tem demônios que trabalham só para acabar com a finança da pessoa, a vida financeira, a vida do trabalhador, na sua empresa. Tem demônios que trabalham só nisso, sabe por quê? Porque existe uma infidelidade ali. Talaxarai, caia por terra. Quando entra o poder e a virtude de Deus em qualquer área da sua vida, nenhum demônio pode resistir ao poder do nome de Jesus. Na tua casa, no teu quintal, no teu condomínio, aonde você mora, estenda a sua mão, declare, porque Deus te enviou, Deus te enviou, Deus te enviou, Deus te enviou, Deus te enviou. O mundo precisa ver o poder do Espírito Santo, sentir o poder do Espírito Santo. O mundo precisa sentir o que você tem feito com esse poder, o que você tem feito com essa virtude. As pessoas te confundem com João Batista, as pessoas dizem, olha, algo diferente está acontecendo aqui na nossa casa, porque você chegou, porque você pisou, porque você falou que ia vir aqui. Olha, as coisas estão acontecendo. Laxarabachou. Jesus não foi com os discípulos. Jesus não foi com os discípulos. Jesus falou, eu vos dou virtude. Virtude. Engraçado, irmãos, que aqui tinha um reino. Jesus manda falar, olha, expulsar os demônios, curar os enfermos, dizem para eles. Para eles quem? No mundo físico e no mundo espiritual. No mundo físico e no mundo espiritual. Porque vocês pensam que os demônios não estão ouvindo essa mensagem? Não estão escutando as notícias dessa igreja? Como ele ouve virtude, ele também ouve palavras de blasfêmia, de dúvidas. Os demônios, escute isso que eu vou falar, presta atenção. Eles se fortalecem com a nossa falta de fé. Eles se fortalecem nos acusando. Os demônios se fortalecem quando vê a igreja deixando de exercer os dons ministeriais. Eu vou falar de novo, eu não estou falando de chapa da igreja. Eu estou falando dos dons que estão em você. Os dons que você recebeu. Quando Jesus mandou os discípulos, ele falou, anuncia a todos que é chegado um novo reino. Falem que é chegado o reino dos céus. Porque o reino que estava ali era o reino de trevas. O reino que estava ali era o reino de maldição, que era o reino do Satanás. Você tem que anunciar que é chegado o reino dos céus. A tua vida, a vida da igreja é declarar, eis que é chegado o reino dos céus. Nós precisamos entender que aonde havia atuação do reino das trevas, da maldição,
ele vai ter que sair, ele não pode ficar, não tem compatibilidade, não tem unidade, não tem como juntar, não tem negócio, não tem como a gente fazer acerto, não tem. Coisa de Deus é coisa de Deus, coisa do diabo é coisa do diabo, coisa de Deus é coisa de Deus. Recebe aí, meu irmão, recebe aí, minha irmã. Jesus falou, não tem negócio, não tem negócio, não tem negócio. Dizem para eles que agora acabou, acabou. Anuncie que é chegado o reino de Deus sobre as famílias, sobre os corações, sobre as cidades. É chegado o reino de Deus sobre as enfermidades, sobre as mentes, sobre as almas, sobre os filhos, sobre os pais, sobre todos. É chegado o reino de Deus. Lachará baixou. Isso perturbou Herodes. Herodes era rei, irmãos. Ele era considerado como rei. Tinha autoridade romana. O tumulto foi grande. Você pode entender isso? Diga amém. O tumulto foi grande. Jesus não foi. Jesus enviou os discípulos. Sabe o que vai acontecer quando você usar essa autoridade que Deus te deu? Sabe o que vai acontecer quando você usar essa virtude que o Espírito Santo de Deus está agora em você? Sabe o que vai acontecer? Vai haver um grande tumulto, vai haver um alvoroço, porque os demônios não vão aguentar esse poder, essa autoridade. Quando você pisar, quando você chegar, quando você marchar, quando você declarar, quando você levantar as mãos, quando você profetizar, quando você abrir a boca, eles sairão. Eles sairão. Irmãos, o mal entrou por causa da queda do homem. Por causa da queda do homem, Satanás reinou sobre as vidas humanas, com desgraça, com maldição, com todo esse espírito, para criar confusão, para fazer as pessoas se afastarem de Deus. Ninguém aqui está com um corpo incorruptível, não, ou um corpo celestial, não. Nosso corpo, melhor, é corruptível. A incorruptibilidade vai chegar quando nós estivermos lá nos céus. Mas eu quero te dizer uma coisa, enquanto a gente não recebe esse corpo incorruptível, esse corpo celestial, nós temos o poder do Espírito Santo, a autoridade. Os demônios, as doenças, os espíritos malignos que põem doenças, eles são subserviente à autoridade do nome de Jesus. Eles não podem ultrapassar. Existe limite, irmãos, de atuação. Eles não podem, aonde tem o reino de Deus, eles não podem ficar, igreja. Levante a tua mão e diga, poder em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor. Satanás quer que você fique batendo boca. Satanás quer que você fique brigando. Satanás quer que você fique dando mau testemunho. Você tem virtude. O espírito de Satanás está aí desgraçando as vidas, as almas, as famílias, os corações, os demônios. As pessoas me perguntaram, pastor, demônio pega crente? Crente, servo de Deus, não. Crente que está na presença de Deus, não. Pega qualquer pessoa que der brecha, lugar para ele. A gente precisa entender que não é necessário o demônio se manifestar para estar fazendo a vontade do diabo, não, irmãos. As pessoas estão enganadas. Basta você não fazer a vontade de Deus, basta você desobedecer a Deus, basta você ficar brincando com o pecado. Você não precisa manifestar Maria Mulambo, Pombagira, Tranca-Rua das Almas, Exu Sete Facas, Exu da Cachoeira, Espírito da Encruzilhada. Você não precisa nada disso. Eu vou dizer, esses espíritos, as entidades, é até mais fraca do que o espírito da desobediência. O espírito da desobediência é um demônio maior. E a pessoa não manifesta o demônio, o espírito da desobediência. Esse você não manifesta, mas você se coaduna. Olha como é que esse espírito está em todo lugar. Filho que não obedece pai, funcionário que não obedece patrão, pessoas que fazem trato, não obedecem os tratos e os contratos que fazem, pessoas que dão palavra e não cumprem, pessoas que dizem que vai e não vai, pessoas que dizem vou dar e não dá, pessoas que dizem pode contar e na hora não aparece. Esse espírito é o que diz lá em Samuel 15:22, que obedecer é melhor do que... Ainda o segurança significa segurança interna. É muito importante que vocês tenham isso, porque
todos os dias, em quaisquer momentos da vida, nós sempre temos surpresas, sempre temos notícias ruins, sempre temos acontecimentos que nos abalam um pouquinho a estrutura. Então, independente do que aconteça na sua vida, independente da notícia, independente de que venha mexer no mundo, esteja certo o seguinte, que você está seguro em Deus. Que dentro de você nada pode mudar, porque o Senhor, Ele te guarda, Ele guarda a sua vida. A gente, quando recebe uma notícia ruim, isso mexe com o nosso humor. O nosso humor muda uma notícia ruim. Se eu te der uma notícia boa, o seu humor vai melhorar. Já sentiu isso? Então, a gente tem que aprender a fazer a segurança quando vem a notícia que a gente não se agrada, que a gente fica triste. Sempre dizer o seguinte: isso não é maior do que a minha fé. Isso não é maior do que Deus. Se eu não conseguir hoje, eu conseguirei amanhã. A vida não termina porque você não alcançou hoje, você alcançará amanhã. Então isso andam segurança. Eu estou dando essa palavra introdutória porque existem alguns sentimentos que podem produzir impedimentos na nossa vida e começar a surgir como um sintoma. E muitas vezes a gente não está pronto para mudanças. Falar sobre mudança é algo impressionante. Por quê? Porque o mundo é dinâmico. O mundo é dinâmico. Quem diria que um dia nós estaremos falando com pessoas do outro lado do mundo através do WhatsApp, por telefone, através do WhatsApp, sem pagar? Quem diria que nós postaríamos uma foto aqui em Nilópolis e a pessoa em qualquer lugar do mundo viria a nossa postagem, irmãos? É uma mudança rápida. E muitas pessoas tinham medo, do celular, Muitas pessoas tinham medo do celular. Não, isso não vou ficar preso a essa tecnologia. Mas não é que vai ficar preso a essa tecnologia, é obrigado. Sabe por quê? O mundo está em franca transformação. O mundo está mudando. É onde eu quero falar essa noite. Nós precisamos nos adequar às mudanças da vida. Nós precisamos acompanhar as mudanças que são inevitáveis. Inevitáveis. Eu já peguei uma época para telefonar, enfrentar fila de orelhão. Vocês se lembram disso? Aonde estão os orelhões? Sumiram. Vocês se lembram que em qualquer canto tinha máquina de fotocópias? Hoje em dia não tem mais. Até conversando com um amigo que eu fiz, ele era de uma profissão que hoje está passando uma peça. Por causa de quê? Por causa da tecnologia. Ele teve que migrar para outra profissão por causa da tecnologia. Então, nós estamos passando por mudanças, e as mudanças são necessárias e muitas das vezes não temos como evitá-las. Eu quero dizer que algumas coisas que nós não mudamos, nós sofremos por isso. Nós sofremos por isso, porque elas criam mecanismos de defesa. Eu digo o seguinte: se você hoje no mundo espiritual, você hoje servindo a Deus, você hoje conhecedor da palavra, se alguém fizer alguma coisa contra você, se alguém te machucar, te ferir por palavra, por ação, e você achar o seguinte: olha, não, ela que deve vir a mim, ela que errou comigo, não é assim que a gente faz? Mas dentro da sua mente, você sabe, pela palavra de Deus, que você tem que ir à pessoa. Olha o que eu vou falar para você. Dentro da tua mente, você já leu, você já ouviu o pregador, até mesmo você já pregou sobre isso. Aí o que acontece? Você não está pronto para essa mudança. Não, eu tenho que mudar. Eu tenho que aceitar e resolver isso. Se você não mudar, sabe o que vai acontecer? Você vai começar a gerenciar sentimentos que vão te definhando, como ódio, como amargura. Por falta da mudança, você começa a ter problemas
emocionais que vão afetar a tua vida estrutural, a tua vida de sono, vai começar a refletir também na sua qualidade de existência. Você pode ter um sono que não é um sono que repara, que descansa. Tem pessoas que dormem muitas horas, mas não descansa. Então não é um sono reparador. Por quê? Porque está sempre processando coisas que existe resistência à mudança. Então hoje eu quero falar sobre algo que tem afetado muitas pessoas. Presta atenção no que eu vou falar. Que não tem uma causa estrutural. Eu quero falar sobre o ronco. Quem é que ronca? Sangue do cordeiro tem poder, né? O ronco pode estar ligado a uma situação da garganta inchada, das amígdalas inchadas. Pode ser um problema relacionado à gordurazinha no pescoço que sufoca a pessoa. Pode ser o fechamento das vias respiratórias e tem a pouca passagem de ar quando a pessoa está dormindo. Alguns chegam a dizer que pode ser a apneia, uma obstrução total do ar, onde a pessoa faz muita força para poder obter oxigenação através das vias respiratórias e começa a ter dificuldade e roncar mesmo. Então pode ter uma causa realmente estrutural, mas também pode ser um problema emocional. Pode estar relacionado à pessoa que não quer mudar, a pessoa que resiste a mudanças, a pessoa que tem dificuldade de aceitar mudanças. Eu vou dizer para os irmãos uma coisa que eu tenho aprendido na minha vida. A gente tem que estar aberto para aprender. Eu acho que o aprendizado a gente não para nunca, porque às vezes recebemos certificados e diploma. Isso aí é um reconhecimento que nos dá um conhecimento, mas isso não nos dá todo o conhecimento. A gente está aprendendo sempre, toda hora. Então eu vou dizer para os irmãos o seguinte: para a ciência psicanalítica, a boca precisa falar para o corpo não adoecer. A boca precisa falar para o corpo não adoecer. O corpo adoece quando a boca se cala. E muitas coisas, quando a gente resiste, a gente cala a boca e o corpo sente, se manifesta no corpo. Então está aí. Eu queria com vocês ler alguns textos da palavra de Deus. E quem puder, por favor, antes de nós entrarmos propriamente no nosso texto que está aí no televisor, pessoas que não aceitam mudança na vida, elas sempre estão manifestando isso no corpo. E principalmente eu separei esse caso do sono, que aparece a sinalização através do ronco. Vamos ler, irmãos? Quem puder abrir aí em Provérbios 10, 12, Levítico 19, versículo 17 e 18. Obrigado, irmão. Depois a gente retorna, está até na televisão. Eu sempre leio a primeira fileira, porque são muitos versículos. Eu sempre falo para que as pessoas que estão nos ouvindo na web rádio ou pelo WhatsApp possam saber e acompanhar. Mas aqui nós temos Provérbios 10, 12, Levítico 19, versículo 17 e 18, e primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 20. Nós vamos ler essa fileira. Mas tem Provérbios 15, 17, Gálatas 5, 19 a 21, Provérbios 26, 24 ao 26, primeira epístola de João 2, versículos 9 até o 11, João Evangelho 15, versículo 23, Lucas 6, versículo 27 e 28, epístola de João, capítulo 3, versículo 13 ao 15, Provérbios 8, versículo 13, Provérbios 6, versículo 16 ao 19. Normalmente isso aí é algum sentimento que acaba envolvendo a pessoa também nessa manifestação característica das suas emoções estarem sendo bloqueadas. E a saída desse sentimento que está bloqueado é justamente na visão, problema emocional, né? Das doenças que são da mente para o corpo. Quando eu falo doenças, eu falo impedimentos, até
impedimentos moral e impedimento espiritual. Tá bom, irmãos? Mas vamos ler então, quem achou Provérbios 10, versículo 12, pode ler? Que maravilha, hein? Mudança. Levítico 19. Olha, mudanças. Epístola de João. Uma pessoa que está amarrada nesse sentimento acaba frustrando a sua vida e começa a manifestar algumas coisas no seu corpo. E o ronco está relacionado a esse sentimento que a pessoa, ela se bloqueia, ela se fecha, ela guarda alguma coisa que não aceita mudar, não aceita que aquilo venha sofrer qualquer transformação. E tem vários outros textos aí, mas a gente deixou só esses versículos para a meditação dos irmãos. Como uma situação dessa pode gerar até transtorno do sono, porque isso começa a dificultar a vida. Porque quando você está dormindo, a via respiratória, ela está ali decididamente exuberando vida. E quando isso é impedido, a sua vida, ela está sendo bloqueada por algum sentimento. Nesse caso, quando não tem uma razão e um fundamento baseado dentro da visão da etiologia de uma doença. Se não tem, se não existe razão, não tem base orgânica, veja as suas emoções. Veja se você não está guardando ódio, veja se você não está guardando mágoa, veja se isso não está refletindo na sua vida, quando você deveria ter o melhor momento para você ter paz, que é através do seu sono. E até no seu sono, você é impedido por causa da manifestação, da dificuldade de respirar. Porque o ronco é a dificuldade que você tem de respirar. Se você não consegue respirar dormindo, imagine como você vive durante o estado de alerta. Então, vamos ver que o som do ronco, áspero, ruidoso, causador, ou não por causa de secreções dos brônquios, ou da traqueia, pode passar, Bira? Pode passar. Não, aí, isso. Ele tem um fundo emocional. Se ele não tem uma obstrução, se não tem nenhuma dificuldade orgânica, ele reflete um estado emocional. E hoje as pessoas lutam bastante. Tem até uns cirurgiões bucomaxilofacial que eles estudam essa área da psicologia para chegar a uma cirurgia. É feito um estudo para saber se o problema da pessoa não é emocional. Se não tem uma causa orgânica, eles procuram saber se não tem algum trauma. Normalmente está ligado a trauma, normalmente está ligado a depressão, normalmente está indicando uma pessoa assim, que ela é controladora. Eu estou falando errado aí? Eu atingi alguém? Ela é controladora. Significa que também ela tem dificuldade de flexibilidade na conversa, não aceita muita coisa, tem que prevalecer e manter o que ela disse. Ela tem dificuldade para mudança. Lembra quando eu falei? Tem dificuldade para mudança, para aceitar o novo. Ela tem dificuldade no diálogo. Ela tem dificuldade porque prevalece até uma coisa inconsciente. Não é que faça isso por querer, não. Porque as pessoas têm dificuldade de mudança, elas criam objeção a algo novo. Irmãos, aqui para nós, o novo é sempre assim, de se temer, amedrontador. O novo realmente nos assusta. Tudo que é novo nos põe assim em ar
de expectativa. Mas nós precisamos estar abertos para ver a importância que isso vai fazer na nossa vida. Precisamos estar abertos para que a vida circule sem interferência. A vida, ela comece realmente ser jorrada e traga retorno para nós. A gente precisa ter uma vida saudável, amém, irmãos? O próprio Senhor Jesus Cristo falou a respeito disso, lá quando ele disse: eu vim para que tenham vida e a tenham. É a coisa mais maravilhosa que tem quando você pode deitar em paz, você dormir sem impedimento, e o seu sono é o seu sono que te refaz, que te dá realmente o aspecto de que você está renovado, você está refeito. Então, procure ver se tem resistências dentro da sua vida, se tem coisas que precisam ser faladas, porque aquilo que a boca não fala, que a boca não confessa, o corpo sente. Vamos ver o caso lá de Davi, que eu falei para os irmãos. Ele fala: enquanto eu não confessei, o meu corpo ficou dolorido, meus ossos envelheceram. Então a gente vê um caso muito comum, né, a todos nós. E é bom que você veja o seu coração, veja a tua alma, reconsidere algumas coisas, meu irmão. Olha, não faça desse pé de galinha uma canja, não. Tire por menos. Você vai ver como é que você vai dormir melhor. Você está precisando de calmante, não. Você está precisando de remédio, não. Você está precisando, sabe de quê? É da paz do Espírito Santo na sua alma. Você pode aplaudir o nome do Senhor? Uma vez uma irmã me perguntou: pastor, como é que o senhor lida com isso? O pessoal falando mal do Senhor, o pessoal criticando. Eu falei: irmã, porque eu me preocupo mais com o meu caráter do que com a minha reputação. Eu não posso fazer nada. Se eu estou na minha casa e alguém está falando mal de mim, o problema é dela. O importante é quem eu sou para Deus e quem eu sou para mim mesmo. A minha consciência, sabe, não me pesa. A Bíblia diz: se o teu coração não te condena, maior é Deus. Se você tem a sua mente na palavra, se você tem a sua alma na palavra, e você se enquadra, o Espírito Santo fala: filho meu, eu estou contigo, a tua vida está diante de mim. Porque a Bíblia diz, irmãos, está escrito lá em Romanos 8, versículo 16, e o Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos de Deus. Amém, irmãos? Tem que ter paz na nossa vida. A gente precisa eliminar certas coisas. Depender de você, o apóstolo Paulo, o que depender de vós, tende paz com todos. Todos. E a gente precisa viver bem. Muitas vezes, o ronco pode ter um aspecto de cansaço também. Pode ter um aspecto da pessoa que está precisando descansar. Mas olha só, está precisando descansar. Muitas vezes a pessoa não percebe, mas o corpo sinaliza, o corpo fala, o corpo diz, o corpo, ele começa a transmitir. Já dizia os estudiosos que as doenças, na verdade, elas só estão sinalizando o nosso problema mais profundo. Então a sinalização é através do corpo. Então reveja, faça por menos, trabalhe para que a sua vida não seja impedida, seja mais flexível, esteja pronto para as mudanças, porque certas coisas a gente precisa entender que não vale a pena. Vou repetir, certas coisas a gente tem que entender que não vale a pena ficar preso a um assunto, a uma questão que não edifica. Não edifica. Corta. Antigamente a gente falava assim: é café com leite, né, Regina? Quando alguém vier te perturbar muito, você disse: não é café com leite, bota para lá, de lado, deixa isso do teu lado e toca a tua vida.
limpe a sua alma, desintoxica dessas coisas. Amém, irmãos? Então vamos passar para o próximo. Isso. Eu coloquei esse também. Se você foi ao médico, tomou remédio, tomou vacina, se você se cuidou, se você se tratou, se você já está há anos se tratando, se você está procurando resolver isso de todas as formas e não resolveu, essa sua tosse, ela está relacionada também a uma causa emocional. É impressionante como isso é uma coisa muito presente nos nossos dias. Se você procurou ajuda médica, se você fez de tudo, se você tomou todas as medicações, mas por anos a fio você continua com isso, e isso acontece muito, a gente vê, quando a pessoa está insegura. E essa insegurança, normalmente, não é nem que a pessoa saiba, é uma insegurança inconsciente. Eu quero falar sobre isso, para a gente ler na palavra de Deus. Normalmente, quando as pessoas vão fazer entrevista, quando as pessoas vão ser examinadas, fazer alguma prova, dá sempre um pigarro, né? Dá sempre uma coceira na garganta, a pessoa começa a tossir, mas é uma tosse nervosa, é uma tosse de medo, é uma tosse que ela é também um mecanismo de defesa. Pode ser o quê? Toda vez que essa pessoa é levada a uma circunstância e que tem que dar um pouco mais de si, quando tem que provar a sua capacidade, ela pode ter uma crise dessa por causa de insegurança ou por causa de trauma também, ou até mesmo pessoas que sofreram bullying. Pode estar refletindo essa sinalização, essa tosse, ela é uma tosse provocada por uma questão emocional. Então, a gente pode estar gerando aí um bloqueio, né? A gente está com incerteza, está com insegurança, dúvida entre duas coisas, né? Você tem dúvida entre duas coisas? Quando você vai decidir, as mulheres, eu falo com as mulheres são uma bênção quando vão comprar roupa. Só o sangue do Cordeiro tem poder, né? Quando você vai comprar roupa, você fica sempre em dúvida, qual é que eu levo, qual é que eu levo? Compro ou não compro, pego ou não pego, né? Aquele dilema. Aí você compra as duas, não, mas eu posso comprar só uma, aí depois... Isso está relacionado também à dúvida, pode estar relacionado também à dificuldade de decisões. É muita coisa, mas eu quero ler a palavra de Deus. Pode passar só o texto, isso, depois a gente volta. Vamos ler o texto da palavra de Deus, irmãos? Primeira Epístola de João. Eu acho que dá para a gente ler todo esse texto, né? Cada um pegar um capítulo aqui, de cada indicação. Primeira Epístola de João, capítulo 1, versículo 9. Filipenses 4, versículos 6 e 7. Epístola de João, primeira, capítulo 4, versículo 18. Efésios, capítulo 6, versículo 13. Romanos 12, 2, muito conhecido. João, Evangelho, capítulo 8, versículo 32. Lucas 11, versículo 13. E Salmos 37, de 1 a 2. O que nós queremos trabalhar aqui é a nossa segurança, a nossa autoconfiança. É aquilo que você tem a capacidade de se sentir bem, sendo levado a qualquer avaliação, a qualquer experimento da vida. Então, eu quero que você entenda que você tem também a palavra de Deus perto do seu coração. Se por algum motivo você tem essa característica de sintomatização, é hora de você pedir a Deus, Senhor, eu vou vencer isso, amém, igreja? Eu vou vencer isso, porque quando você luta, Deus te dá as ferramentas, Deus te forja, Ele te capacita, Ele mesmo diz, eu estou contigo por onde quer que fores, que andares. Então vamos ler aqui o texto, aqui registrado, irmãos. Cada um que puder, por favor, me ajude. Começando no primeira epístola de João 1:9. Pode ler? Amém. Filipenses 4.
Amém. Epístola de João 4,18. Em outra tradução fala medo, né? Tira todo medo. Efésios 6,13. Glória a Deus. Romanos 12:2. Amém. Glória a Deus. João 8,32. Isso é conhecido. Amém, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Lucas 11:13. Amém. E Salmo 37, de 1 a 2. Amém. Fala se livrar desse medo. Agora vamos ver, passa Bira, isso. Vamos ler juntos, irmãos, sobre essa característica que você tem que cuidar. Está todo mundo tossindo, só falar em tosse, né? É, isso aí. Vamos lá. Vamos lá. Expulsão súbita. Vamos lá? Vamos para aí. Expressa também a vontade de ser escutado, como também de quem tem algo que não consegue engolir. Vocês veem que tem um fundamento emocional quando não se tem uma etiologia. A gente tem que ficar analisando certas coisas e aí começar a se autoanalisar, a você ver. Lembra quando eu falei, quando a boca não fala, o corpo paga, o corpo adoece. Vamos lá, pode passar a Bira. Isso, vamos lá, irmãos. Vincula-se. Aí, muitas vezes a pessoa ela está reprimindo algum sentimento que deveria colocar para fora. No sentido de cólera aqui, é quando a pessoa já está acumulando aquela situação e que precisa realmente ser ouvida, falar, porque isso volta-se contra ela. Esse desejo de querer falar, esse desejo de colocar para fora, que não acontece nunca, acaba mexendo na vida da pessoa. E necessidade de domínio, né? Às vezes acontece a pessoa mesmo não ter a sua própria direção de vida, não ter decisão para a sua própria vida. Sempre são outros que decidem por ela. Às vezes as pessoas são tão acostumadas com isso, que elas não conseguem dar um passo sem que outros decidam suas vidas. Então isso acaba criando um mecanismo de defesa que gera o que nós estamos falando aqui. Esse problema emocional, quando a pessoa tem essa insegurança, essa incerteza e manifesta nesse sentido da característica da tosse. Então, necessidade de domínio, de expressar cólera e o mau humor. Esse mau humor aí é quando a alma, quando a vida da pessoa, ela precisa ser entendida. O mau humor aqui é quando você está mal. Quando você não está sentindo bem, as pessoas falam assim, levanta a cabeça. Não é assim que as pessoas falam?
As pessoas não respeitam aquele momento que você não está bem. As pessoas acham que você tem que ser o que elas são, né? Então, nesse caso aqui, é uma situação de pessoa assim, que ela é dominada e que ela não é respeitada no seu estado de humor. Pode passar, Bira? Então, aí acabou, Bira? Ótimo. Pode passar o outro, então. Isso. Irmãos, esse já está mais do que comentado, falado, que os vícios tentam tapar um desejo que não consegue ser resolvido dentro do ser humano. Normalmente as pessoas que se entregam para o vício, elas têm dificuldades de expressar suas emoções e normalmente elas se entregam a esse estado para sair da vida real, para fugir, né? A pessoa que é viciada, ela não quer estar na vida real ali, na sua existência. Ele está uma vida do inconsciente, porque ela usa uma identidade que não é dela. Então a gente vê que o procedimento de uma pessoa viciada, o comportamento é um comportamento estranho, ele começa a ter características, ou ela começa a ter características diferentes. Normalmente pessoas entram para o vício para ter mais coragem de fazer alguma coisa, ou para esconder algum trauma, alguma frustração, algum afeto que está faltando na vida dela. Eu digo que a pessoa que se envolveu com vício, ela é uma pessoa carente, é uma pessoa faltante, é uma pessoa que está precisando muito de ser aceito, de ser recebido, de ser amado. Infelizmente, a gente vê quantas pessoas envolvidas hoje com diversos tipos de vícios. Elas fogem de uma identidade que é uma identidade dela, né? Começam a usar máscaras, porque só passa a ter qualquer tipo de atitude quando estão sob o poder, né, de drogas. Então a gente tem que ter cuidado, pessoas têm que ter cuidado, porque vamos supor, uma paixão perdida pode levar a pessoa para o vício. Uma frustração muito grande pode levar a pessoa para o vício. A pessoa tinha um bom emprego, um bom salário, perdeu esse conforto, se ela não tiver estrutura, ela pode ser levada ao vício, porque ela não quer lembrar do que tinha, se escondendo atrás dos vícios, porque ela sai da vida real para uma vida que ela agora foge daquilo que ela perdeu. Vocês estão entendendo, irmãos? Então o vício mascara. O vício é uma máscara. Mascara a pessoa. Ela bota uma máscara para não enfrentar a realidade. E a realidade pode ser uma dessas situações que eu estou citando para vocês. Normalmente a pessoa que está presa ao vício, essas pessoas, elas estão se escondendo de alguma coisa, e até de maneira inconsciente. E a gente pode ver como isso tem afetado muito. A gente pode até citar pessoas que já estiveram na igreja, pessoas que já estiveram em comunhão conosco, que hoje, infelizmente, estão nesse caminho dos vícios. Então, reflete também uma situação de perigo, de falta de recobrimento. A pessoa ela é faltante por dentro e ela tenta tapar esse furo com o vício, só que o vício tira a identidade dela verdadeira e coloca uma máscara. E é uma situação de uma vida não real. Mas a gente vai ler o texto bíblico. Vamos ler o texto bíblico? Vamos ler, depois a gente volta, Bira. Isso. Referências bíblicas para vencer essa realidade. É uma realidade que a gente está sempre enfrentando. É uma realidade que a gente tem sempre presente perto da nossa casa, ou alguém da nossa família, ou um amigo do amigo. Sempre tem. Se não for um parente, é alguém conhecido. Nós sempre conhecemos alguém que está preso a essa maldição. Essa maldição. Eu conheci uma pessoa que era bem empregada, muito bem empregada, trabalhava no Banco Nacional naquela época, e que perdeu a sua posição de gerente
ganhava muito bem, e ela entrou numa depressão tão grande que ela entrou por vício da cachaça. A pessoa vivia bebendo dia e noite, dia e noite, dia e noite, e acabou morrendo de cirrose hepática. Então, o vício levou. E ela bebeu por quê? Ela bebeu porque ela não queria se lembrar da vida boa que ela tinha perdido. Ela não aceitou, ela não viveu. Porque, irmãos, a perda, eu vou te falar aqui para vocês, perda todo mundo tem, frustração todo mundo tem. Todos nós perdemos algum objeto de amor. Todos nós perdemos algum objeto que para nós é objeto de valor. Todos nós perdemos, mas nós temos que saber aprender a viver também com a perda. Nós precisamos trabalhar a perda, igreja. Porque muitas vezes é perdendo que se ganha, né? Até Jesus falou isso. Aquele que perder a sua vida por mim. Então, de ver aí Jesus ensinando a gente a trabalhar a perda. Sabe por quê? O processo da perda, ela tem pelo menos 4 fases importantes. Que é a negação. Quando a gente perde algo assim querido, a gente passa por isso. A gente não aceita. Que isso, não aceita. Negação. A raiva ou ódio, fica ali, né? Fica naquela luta. A raiva, o ódio e a aceitação. Então, você tem que passar por esse processo, passar por esse processo certo, para que você possa ter qualquer decisão da sua vida sem trazer a ferida que estava lá na frente, anterior. Então a gente tem que trabalhar isso, e não tem como, irmãos. Tem coisas que nós não podemos mudar nunca. Tem coisas que a gente não consegue mudar nunca. Nesse caso, muitas pessoas vão para o vício porque não trabalharam a perda. Não trabalharam essa questão do terreno emocional, do terreno na mente. Não trabalharam com espiritual, não trabalharam com apoio, não trabalharam em oração, não trabalharam com leitura bíblica, não trabalharam com jejum. Tem que trabalhar a perda. Usa a palavra de Deus. Usa a palavra de Deus. A gente vai aprender isso na Bíblia todo tempo, porque a nossa vida é assim. A gente vai ver a vida do apóstolo Paulo. Ele soube trabalhar isso muito bem dentro dele. Ele falou, olha, eu considerei todas as coisas por Cristo como fúteis. Então ele considerava que Cristo era o maior valor de tudo que ele poderia ter adquirido. Isso é mecanismo de defesa. Ele criou uma proteção emocional tão importante. Uma hora você tem que entender que não dá para ficar chorando o tempo todo por aquilo que se foi. É o problema de muitas pessoas que se enveredam para os vícios. É uma perda afetiva, é uma perda de relacionamento, é uma perda de uma amizade, e vai por aí afora. A gente tem que saber trabalhar isso. E é difícil? É difícil. Às vezes as pessoas querem trabalhar isso com uma costura bonitinha, sabe, Cécia? Querem trabalhar assim de forma, olha, eu perdi, mas quer um recorte. Não, às vezes o recorte não é bacana, não encaixa mesmo não. Não fica nem bom para você, nem bom para o outro. É assim mesmo. Mas eu queria que não fosse assim. Eu queria que tivesse ainda uma aproximação. Que tivesse... Não dá, tem vezes que não dá, gente. A gente não tem que ficar inventando uma coisa que não dá. A gente tem que pedir ao Espírito Santo. Espírito Santo, me dá força que eu preciso caminhar. Não é isso, irmãos? Eu preciso caminhar. Eu preciso me sustentar. Eu preciso ajudar as pessoas. Como eu posso fazer isso se eu estou ainda com dificuldade de trabalhar o meu terreno emocional? Tenho que trabalhar. Trabalha com a palavra de Deus, trabalha com oração, trabalha com jejum, trabalha com conselhos, trabalha com ajuda terapêutica. Você tem que trabalhar, não pode ser levado, tentar fugir da vida real. Tentar fugir daquilo que realmente está presente dentro de você. Não tem como. Não tem como. Então,
Nós vamos ler algum texto da Bíblia para a gente fortalecer essa argumentação. A gente tem que ter muito amor às pessoas que estão presas a isso. Muito amor. Porque a dependência química, seja ela qual for, ela é destruidora. É destruidora. O ser humano, ele tem desejos pulsionais. Significa que muitas vezes aquilo vai contra o próprio desejo dele. Aquilo são forças interiores que ele não consegue resistir. Se ele não tiver apoio, se não tiver acompanhamento, se não tiver amor, porque uma pessoa viciada, ela leva a família. Infelizmente, irmãos, nós temos que orar. Porque se a pessoa não tiver resolvida emocionalmente, ela pode se entregar a fugir da realidade através dos vícios. João 8,32, 2 Coríntios 3,17, Isaías 42,67, Salmo 30, verso 2, Salmo 107, versículo 20, João 8,36 e Lucas 4,18. Dá para a gente ler esses versos, não dá, irmãos? Deixa eu ver aqui, que eu tenho aqui na minha anotação. Isso. Isaías 42, versículos 6 e 7. Obrigado aí. Olha que aluno bom, hein? Isso aí, é isso mesmo. Na minha anotação tem aqui, mas tem aqui também no meu papelzinho. Isaías 42, versículos 6 e 7. Vamos ler, irmãos? Vamos lá? Quem achou João 8,32? Conhecereis a verdade. E essa verdade que Jesus está falando é a palavra, é a revelação da própria pessoa dele. 2 Coríntios 3,17. A liberdade. Quem leu? Que voz bonita. Quem leu? Deus abençoe. Isaías 42, versos 6 e 7. Amém. Promessa. Salmo 30, verso 2. Glória a Deus. Salmo 107, verso 20. Glória a Jesus. João 8,36. Glória a Deus. Lucas 4,18. Você vê que a própria palavra já vai direcionando a essas pessoas que estão debaixo desse tacão. Nós temos muito mais da parte de Deus para tratar do ser humano também nessa situação. Mas vamos ver aqui o que expressa os vícios. Pode colocar aí. Vamos lá, irmãos, vamos ler juntos. Defeitos. E expressa. Que coisa, né? Você vê a realidade. Às vezes a gente está assim, não, o cara é viciado, é um safado sem vergonha. Mas de ver que ele está aprisionado. Ele está ali debaixo de uma maldição, porque o vício é uma maldição. O vício tem realmente uma ação destruidora, consumidora. A pessoa que é viciada, ela perde o sentido, ela perde a razão, ela perde a moral, ela perde o respeito.
A pessoa viciada é uma pessoa que vive debaixo de maldição, irmãos. De maldição. E isso pode estar muito relacionado a essa fuga, a essa situação de fugir de uma realidade, de fugir de trauma, de sentimentos dolorosos. A gente vê aí, inclusive por abuso sexual. Pode acontecer também isso. Pode passar, Bira. Eu selecionei isso porque é o mais comum no nosso meio. Eu tentei estar mais próximo, assim, do que está acontecendo no dia a dia. Talvez na sua família, talvez algum parente, talvez, e você entender e poder ajudar. Vamos lá, tabagismo. Que situação, né? Aí tem várias passagens bíblicas que também não dá para a gente fazer a leitura de tudo, mas eu tentei colocar como a pessoa pode alcançar a cura interior, como a pessoa pode se encontrar, se ela buscar verdadeiramente o Deus Todo-Poderoso. A alma dessa pessoa pode ser tratada, curada. E a gente vê, por final, o tabagismo mostrando essa tentativa da pessoa encontrar satisfação. Quando ela joga a fumaça para os pulmões, ela está tentando buscar uma satisfação, né? Uma realização de se relacionar e estar bem com ela mesma. Mas, na verdade, aquilo ali acaba levando ela para a destruição. Se a gente fosse ver, analisando psicologicamente, a pessoa que fuma cigarro, né, ela está presa ainda na fase oral. Fase oral significa a pessoa que teve as suas emoções ainda não resolvidas, ainda na fase em que ela estava sendo nutrida. E normalmente isso é coisa muito séria, sabe por quê? Porque é muito difícil hoje uma criança ser nutrida com amor, com afeto. Às vezes o lar é de quebra-pau, às vezes é o que acontece, porque a primeira relação que a pessoa, quando nasce, ela tem a pulsão, sabe aonde? Na boca. O prazer, não o prazer, quando fala prazer, não é prazer sexual não, irmãos. Prazer de realização, que todo ser humano, quando nasce, está focado na boca. Por isso, né, vai para o peito da mãe, depois vai para a chupeta, depois vai para a mamadeira, depois vai para o dedo. Se essas fases que a criança passa não tiver um fechamento, um enquadro emocional da mãe e da família, porque a criança, primeiro, ela nasce, sai da barriga da mãe para a barriga da família. E é uma luta. Se nessa fase a criança não tiver um bom relacionamento emocional, nessa fase oral, ela vai refletir essa necessidade, ela repete esse desejo extinto. A pessoa que tem problema de fofocar, de fumar, pessoa que tem problema de ficar sempre botando o dedo na boca e botando outras coisas na boca, pessoas que têm dificuldade de parar de falar, fala demais, é porque ela teve um mau fechamento dessa castração na fase oral. É uma das topografias da divisão do psiquismo dentro da psicologia. Então a gente vê isso. Pode ser também, você vê que o caso do tabagismo, passa aí, Bira. A gente já está falando agora nesse cientificismo, vamos terminar aqui. Volta aí, Bira. Aí, do tabagismo. Olha lá o que está dizendo. Lê de novo, irmão, se não é isso. Tabagismo.
viu que isso está preso a uma necessidade de satisfação e pode estar preso a essa fase que a gente chama de fase oral. São 3 fases na vida em que o ser humano passa, segundo a psicologia: fase oral, fase anal, fase fálica. E depois a criança se torna na idade da puberdade, em que ela vai descobrir a sua personalidade sexual. Então, são essas fases importantes na vida do ser humano, tem que ser bem enquadrada, bem fechada, porque senão sempre vai ter pulsão e necessidade que não foi completada. Nesse caso, pode estar relacionado a isso. E a gente vê, vocês podem ver que existe quadro, né? Quem estudou um pouquinho sabe disso, que Freud morreu de câncer. Freud tinha câncer na boca. Ele fez diversas cirurgias na boca, mas ele nunca deixava de fumar charuto, porque justamente ele não foi amado pelo pai nessa fase, porque o pai dele, quando ele nasceu, o pai tinha 40 anos, mas era do 2º casamento. Freud tinha irmão que ele daria por ser seu pai, e houve um afastamento nessa época muito grande, que ele não teve o amor do pai, e ele sempre foi preso a isso, tentou de todas as formas se livrar disso, mas morreu com esse mal. Foi onde ele fez as suas descobertas e ele mesmo se envenenou, não conseguiu se livrar disso. Nessa fase que ele levou para o resto da vida dele com câncer na boca. Mas, irmãos, vamos buscar saúde emocional, amém? Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham recebido. Eu preparei com o maior carinho, assim, com muito temor a Deus, muita oração. O nosso desejo é levar conhecimento, levar despertamento à igreja, é formar pessoas. Irmãos, o culto aqui não é só um culto, nós estamos fazendo formação de pessoas para ajudar pessoas, amém? E isso tem sido muito bom, você poder orientar, você poder identificar. Eu tenho certeza que vocês vão começar agora a identificar algumas coisas e vão poder ajudar essas pessoas. E nós queremos isso. Se nós tivermos uma igreja terapêutica, nós vamos ter uma igreja sadia, saudável, curada, uma igreja abençoada, amém? Você pode aplaudir o nome do Deus eterno? Glória a Deus. Irmãos, nós fizemos um certificado, nós vamos entregar quinta-feira. Agora, eu gostaria de poder ofertar tudo para os irmãos, mas eu não consigo. Mas não tem problema quem não puder ajudar. Nós estamos pedindo uma contribuição, uma oferta de R$10, quem puder, para poder receber o certificado. Mas se você falar assim, pastor, eu não tenho, eu pedi até a pastora Regina que me ajudasse. Se você fizer essa contribuição, dá para a pastora Regina, porque isso aí vai ser a parte ao culto, tá, irmãos? Amém? A gente vai entregar é um certificado para provar que você esteve, que você ouviu. A gente colocou o seminário de cura emocional, porque esse seminário serve também para pontuar. As pessoas estão fazendo faculdade, eu estive fazendo lá em Maricá, e conta como aula magna. Isso é bom para saber que você fez, pode ajudar também, né? Então, a gente está pedindo R$10. Mas se por acaso você não tiver, fala assim, pastora Regina, eu não vou ter. Ninguém vai saber, a não ser a pastora Regina. Nós não queremos criar isso aqui como uma dificuldade, porque a Bíblia diz, se ele começou a boa obra, amém, irmãos? Então nós queremos assim fazer uma coisa especial, honrar os irmãos, em nome do culto de terça, de quinta-feira.
A gente na quinta-feira vai entregar. Irmãos, não falte. Nós vamos entregar, nós vamos encerrar a nossa aula na quinta-feira e vamos orar e vamos distribuir os certificados com o nome de todo mundo, o nome de todos vocês. Eu estava indo lá para Maricá e pensei, assim, algumas coisas. Eu falei, Senhor, ainda está faltando alguma coisa para ser feita. Está faltando alguma coisa. E eu pensei de nós fazermos um seminário de temperamentos transformados. Boa, sentindo que vocês gostaram, graças a Deus, está assustado aqui. Então, porque faz parte, até falei com a pastora Regina, eu senti que estava faltando alguma coisa, porque o temperamento trabalha junto com a personalidade. E a personalidade a gente não muda, mas a gente conhece. Você conhece você através do seu temperamento. Agora, o nosso temperamento, ele tem pontos positivos, mas também tem pontos negativos. O que a gente faz então nesse curso? Nós vamos aprender a lidar com o nosso temperamento. Fazendo como? Melhorar os pontos positivos e entregar ao Espírito Santo os pontos negativos. A gente potencializa os pontos positivos e começa a diminuir aquilo que não é bom dentro de nós. E você vai ver aonde você pode atuar melhor, tanto no campo profissional, tanto nas escolhas da sua vida externa, onde você se adapta melhor, quanto também no ministério, na casa de Deus, através do seu temperamento, porque Deus não mudou o temperamento dos seus líderes, mas o Espírito Santo controlou, não controlou, irmãos? A gente vê um Pedro lá, antes da ressurreição, e vê um Pedro após a ressurreição de Cristo, a gente diz assim, não é a mesma pessoa, mas Deus não mudou o temperamento dele. O apóstolo Paulo, também, perseguidor da igreja, né? O apóstolo Paulo ali pode considerar que foi um colérico, um cara explosivo, um cara destemido, o cara que metia na porta, vambora, vamos. Mas também tinha momentos que ele falou, todos me abandonaram. Porque o nosso temperamento não é tudo um tipo não. Você pode ser um sanguíneo, mas também pode ter um pouquinho do fleumático. Sabe o que significa temperamento no grego? Tempero. Tempero. Já estou dando uma palhinha para vocês, né? Estão pegando aqui. Então é importante, na verdade, você se conhecer agora para ser realmente transformado. É maravilhoso. É maravilhoso. Eu achei lindo, irmãos. Domingo, o Cláudio estava na classe, quando um irmão chegou e falou assim, ó, isso aí, eu também era ignorante, eu era um idiota. Acho que ele falou até pesado demais, né, Cláudio? Mas eu achei bonito, sabe para quê? Ele demonstrou que o seu temperamento está sendo transformado. Ele falou assim, eu era um idiota, eu agia, hoje não, eu entendo isso aí. Isso que é bonito, que Deus conhece o nosso temperamento, né? A gente é temperado para melhorar e não para piorar. Então eu falei, eu estava até falando com a pastora Regina, que eu fiquei meio assim, pastora Regina, irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês que eu estou sentindo. A gente não pode sair debaixo da unção que Deus está trabalhando, não, amém? Eu estou sentindo que Deus está trabalhando na minha vida também, não penso que não. E eu falei com a pastora Regina, tá assim, Regina, que eu achei que a Regina fosse, porque cada um tem um pensamento, né, irmãos? Eu respeito muitas pessoas. Eu falei, Regina, eu estou com uma visão assim. Aí eu falei com ela, você é assim, pastor, vamos embora. Eu falei, opa, então é de Deus.
Então, a partir de outubro, nós vamos fazer o seminário de temperamentos transformados. Você vai saber qual é o seu temperamento. Você vai conhecer a sua personalidade. E você vai ver os pontos positivos e você vai ver os pontos negativos. Quando fala dos pontos positivos, todo mundo... Ei! Quando fala dos pontos negativos, dá uma tristeza, né? Poxa, mas eu sou isso aí mesmo? A gente sempre fica pensando que é os outros, né? Não, é o outro, sou eu não. Mas depois a gente vai, sou eu mesmo. Aí que o temperamento vai ser transformado. É muito bonito isso. Então tá bom, irmãos. Deus abençoe. Você pode, a partir de hoje, procurar a pastora Regina. Aquele que não tiver, não tem problema. Eu creio, irmãos, que essa unção que está aqui, Deus vai abençoar. Deus vai abençoar e nós vamos fazer conforme Deus havia mandado fazer. Amém? Tá bom. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor.